E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício preparatório para Olimpíadas de Física. É um exercício de lançamento horizontal. Um exercício que estava na OBF de 2013, na terceira fase, na prova teórica do nível 2, né? Era a questão número 5, como vocês podem ver. Então vamos ler. Uma esteira horizontal se desloca com velocidade V0 e descarrega areia dentro de uma caixa, como mostra a figura. Qual é o intervalo de velocidades com que a esteira deve se mover para que a areia caia na caixa? Ele pede para usar a raiz de 10 como 3,2. Então vamos pensar, nós temos aqui essa esteira, ela está rodando, e a areia está em cima, né? Então a areia e a esteira estão na mesma velocidade, né? Então a velocidade inicial da areia também é V0. Então o que vai acontecer? Se essa esteira, esse V0 for uma velocidade muito pequena, pode acontecer isso com a areia, cair para fora da caixa. Se for uma velocidade muito grande, pode ser que a areia seja lançada lá longe, como por exemplo aqui. Então a gente tem que saber o intervalo das velocidades para que a areia caia aqui dentro. Certo? Ela vem e cai como está no desenho dentro da caixa. Então, vamos pensar. Vamos revisar aqui rapidinho a teoria de lançamento horizontal. A gente precisa saber, obviamente, lançamento horizontal para resolver isso daqui. Vamos relembrar rapidamente. O que nós sabemos? No lançamento horizontal, nós temos uma velocidade inicial que é no eixo X, como nesse caso. Então, o que acontece? E no eixo X, nós não temos força, ou seja, a força resultante no eixo X é igual a zero. Então, sempre no eixo X, a velocidade sempre vai ser V0. Por quê? Porque nós temos força resultante igual a zero, então não tem aceleração. Então, no eixo X, a velocidade sempre vai ter valor da velocidade inicial, V0. E em Y, a velocidade vai ser acelerada. Por quê? Porque nós temos a força-peso para baixo, né? Nós temos a força-peso na areia que puxa lá para baixo. Então nós temos força resultante, nós temos aceleração. E o peso é sempre igual. Então, é uma força que ela é uma força constante. Então a aceleração é sempre a mesma. E vai ser um movimento uniformemente variado. Sendo que a velocidade inicial em y é igual a zero. Porque a gente pode ver, no comecinho não tinha velocidade em y, só tinha em x. E a gente pode quebrar a velocidade em x e em y, porque a velocidade é um vetor. A gente pode estudar os eixos separadamente. Então, de novo, no x, a velocidade vai ser sempre igual à velocidade inicial. Em y, a velocidade inicial é zero. E nós temos um caso de movimento uniformemente variado. Então, é como se no y a gente tivesse uma queda livre. Então, revista a teoria de lançamento horizontal, vamos fazer o exercício. Então, ele quer o intervalo de velocidades, né? De qual a qual pode ter para que sempre caia dentro da caixa. Então, a gente vai analisar as situações limite, né? E essas vão ser os limites. Dentro disso, também vai dar certo. Então, como assim? A situação limite, a velocidade mínima para que caia dentro da caixa é aqui que aconteça isso daqui que eu acabei de desenhar. É a velocidade mínima, que vai cair bem aqui na pontinha da direita da caixa, mas ainda está dentro da caixa. Essa é a velocidade mínima que tem que ter. Se for menor do que isso, cai fora da caixa. Então essa é a mínima que a gente tem que ter. Então vamos calculá-la primeiro. Como que nós vamos calcular? Bom, vamos imaginar aqui. Nós sabemos que na hora que em y nós tivermos percorrido 2 metros, ou seja, nós sabemos que aqui, ó, da ponta da esteira até essa caixa aqui, até esse ponto aqui, daqui até aqui, né, que é a mesma altura da esteira, aqui nós temos 2 metros, né, tá marcado aqui. São 2 metros. Então, quando em y tiver caído 2 metros, em x nós já temos que ter percorrido no mínimo também 2 metros. Por quê? Nós temos que ter chego até este ponto aqui em x. Por quê? Imagina que nós já percorremos 2 em y, ou seja, nós estamos nesta altura aqui. E nós ainda não percorremos 2 em x, nós estamos, por exemplo, aqui. Então, a areia vai chegar aqui, ou seja, ela vai cair para fora da caixa. E o que tem que acontecer? Quando em y tiver percorrido 2 metros, que já vai estar aqui na altura mínima da caixa, nós já temos que ter percorrido no mínimo 2 em x para que a areia chegue nesta pontinha. Então, é o que nós vamos considerar nesta pontinha. Nós vamos considerar essa situação, que é a situação limite de velocidade mínima, que tem que ter percorrido 2 em y quando percorreu 2 em x. Então, vamos lá.
nós vamos fazer essa relação entre eixos a partir do tempo, né? Porque o tempo que demora para percorrer uma coisa num eixo é o mesmo tempo que demorou para, naquele ponto, também percorrer a mesma coisa no outro eixo. Nós estamos estudando separadamente, mas o que acontece na vida real é a velocidade como um vetor só. Então, o tempo que demora é o mesmo. Então, vamos lá. Para a velocidade em y nós sabemos que é um mv. Então, é um movimento uniformemente variado, o que equivale vale o sorvetão lá. O S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. O S0 nós vamos considerar que é zero. Por quê? Nós vamos considerar que aqui, onde ela estaria a esteira, é o espaço inicial. Velocidade inicial em y nós sabemos, é zero. Então, o espaço percorrido em y é 2. 2. Isso é igual a aceleração aceleração no eixo y. Nós sabemos a aceleração do campo gravitacional. Nós vamos considerar o campo gravitacional como sendo 10. Né? Nós sabemos queda livre. Né? Aqui no nosso caso, em y, é como se nós tivéssemos uma queda livre. A aceleração que nós estamos tendo é a aceleração gravitacional. Então, é 10, nós vamos considerar como sendo 10, t quadrado sobre 2. Agora, cuidado! Não vai sair simplificando aqui esse 2 com esse 10, por quê? Nós sabemos que nós temos um t quadrado, nós vamos ter que tirar a raiz aí. E nós não temos valores da raiz de 5, por exemplo, nós não temos. Por quê? Porque 10 dividido por 2 era 5. Nós não temos o valor da raiz de 5, nós temos o valor da raiz de 10. Então, deixa esse 10 aí. Então, eu vou continuar aqui, por aqui. Então, vamos lá. Passando 2 e 10 para o outro lado, nós vamos ficar aqui. T quadrado é igual a 4, né? 2 vezes 2 que é 4, dividido por 10. Portanto, T é igual a raiz de 4 sobre 10. Por que eu não coloco mais ou menos? Porque não existe tempo negativo. Então, raiz de 4 é 2 e raiz de 10 é 3,2. Vamos deixar isso como sendo assim mesmo, né? Segundos. Vamos deixar isso nessa forma de fração mesmo. Nós vamos pegar esse valor e vamos passar lá para o eixo x. Então, vamos aqui para o eixo x. Lembrando, quando percorre 2 metros em y, tem que ter percorrido 2 em x. Então, nós vimos o tempo que demora para percorrer 2 em y. Nós vamos colocar esse tempo em x e falar que percorreu 2 metros. Né? Aí a gente vai ver que velocidade que isso acontece. Então, vamos lá. No eixo x nós sabemos, é um caso de MRU. MRU. Por quê? Porque nós não temos força, a força resultante igual a zero. Então, não há aceleração, a velocidade é sempre a mesma. V0 é um MRU. Então, o que vale é lá aquele sorvete lá, S é igual a S0 mais VT. Então, o espaço que tem que ter percorrido é 2. O S0 nós estamos considerando que é 0. A velocidade que a gente quer saber, que é a própria velocidade inicial, né? Nós vimos, a velocidade em x vai ser sempre a V0. Então, é a velocidade V0 vezes o tempo que demorou para percorrer 2 metros, né? Tem que ter percorrido 2 metros em 2 sobre 3,2 segundos. Então, nós vamos descobrir com que velocidade que isso acontece. 2 sobre 3,2. Corta esse 2 com esse 2, aqui sobra 1. Eu passo 3,2 multiplicando para lá. Nós chegamos que a velocidade inicial tem que ser 3,2 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial. Essa é a velocidade inicial mínima. A mínima que tem que acontecer para chegar aqui nesse pontinho. E agora nós vamos ver a outra situação limite. Dele chegar aqui. Essa é a situação limite da caixa. Que é acontecer o que? É acontecer isso daqui. A areia sai e chega aqui. Então, se a velocidade for maior do que essa daqui em rosa, né, em rosa aqui é a velocidade máxima. Se acontecer uma velocidade maior do que essa em rosa, ele vai cair fora aqui, por exemplo aqui. Então, isso não pode acontecer. A velocidade máxima que pode ter é essa em rosa. Então, a gente vai calcular o que acontece para chegar nessa velocidade que está marcada em rosa. Então, vamos pensar. Quando em y nós tivermos percorrido 0,5 metros, que é a distância daqui até aqui, quando esses 0,5 metros tiverem sido percorridos, o máximo que pode ter sido percorrido em x é 2,5, né? 2 metros mais 0,5, que é toda essa distância aqui. É 2,5. Então, quando tiver percorrido
meio em y, ele já vai estar nesta altura aqui. Então, o máximo que pode ter percorrido nesse tempo em x é esse 2,5. Porque se tiver percorrido mais do que 2,5, já vai estar, por exemplo, aqui, ou aqui, ou aqui. Já vai estar fora da caixa. Então, a situação limite de velocidade máxima é em y ter percorrido meio e em x ter percorrido 2,5. Então, nós vamos fazer os nossos mesmos cálculos usando esses valores. Então, nós vamos usar de novo o sorvetão. S é igual a S0 mais S0t mais t quadrado sobre 2. S0 é igual a 0, V0t igual a 0. Então, S é igual a t quadrado sobre 2. Então, o espaço que percorreu em y é 0,5. 0,5. Isso é igual a aceleração, no nosso caso, nós sabemos, é 10, aceleração da gravidade, vezes t quadrado sobre 2. De novo, não vai simplificar esse 10 daí que nós vamos ter que de novo tirar a raiz. Então, nós vamos chegar aqui. T quadrado é igual a, passando 2 multiplicando, 2 vezes meio é 1. Então, o t quadrado é igual a 1 sobre 10. Portanto, t é igual a raiz de 1 sobre 10. De novo, eu não considero a resposta negativa, porque não existe tempo negativo. Isso é igual, a raiz de 1 é igual a 1, raiz de 10, ele falou para considerar 3,2. Então, para y percorrer 0,5 metro, demora 1 sobre 3,2 segundos. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver que para x, a velocidade que ele tem que ter para percorrer 2,5 metros em 1 sobre 3,2 segundos. Essa velocidade é a velocidade máxima que pode ter. Que se a velocidade for maior, ele vai ter percorrido mais espaço, vai ter ultrapassado a caixa. Então vamos lá, nós vamos usar de novo o sorvete. S0 é igual a 0, então S é igual a VT. Então o espaço que tem que ter percorrido é 2,5. Isso é igual a velocidade, né, que em x é sempre a mesma, então é V0, vezes o tempo, que é 1 sobre 3,2. Então, o que nós estamos descobrindo aqui? O tempo que em x vai ter demorado para percorrer 2,5 metros em 3,2 segundos. Essa é a velocidade máxima que ele pode ter. Então, V0 é igual a 2,5 vezes 3,2. Isso daqui é igual a 8. 8 metros por segundo. Então, nós resolvemos essa questão. Então, vamos escrever aqui a resposta. A velocidade mínima é 3,2. A máxima, que é esta daqui, velocidade máxima, é 8. Então, se for menor do que 8 e maior do que 3,2, também cai dentro da caixa, né? É algum intervalo aqui. Alguma coisa aqui dentro. Vai cair dentro da caixa. O mínimo que tem que ser é 3,2. E o máximo é 8. Qualquer coisa dentro disso está dentro do intervalo. Vai cair dentro da caixa, né? Que está entre as situações limites. Então, vamos escrever um intervalo que ele pediu. A resposta é: a velocidade inicial tem que ser maior ou igual a 3,2. Por que pode ser igual? Porque 3,2 ainda vai cair dentro da caixa. Vai cair na pontinha, mas vai. E a velocidade... então, vamos lá. A velocidade maior tem que ser maior ou igual a 3,2. Mas tem que ser menor ou igual a 8. Resolvemos esta questão. Lembrando, né? Não esqueça de escrever metros por segundo. Eu já escrevi aqui e aqui, mas deixando mais completinho aqui. Vamos achar um espaço. Vamos ver aqui. 3,2 metros por segundo é menor ou igual a V0, que por sua vez é menor ou igual a 8 metros por segundo. Então, aqui, resolvemos esta questão muito interessante de lançamento horizontal. Bons estudos, um abraço e até a próxima.